E se o amor fosse uma doença? Já pararam pra pensar sobre isso? A Lauren Oliver já. Hoje eu vou fazer a resenha do livro Delírio, o primeiro livro da trilogia Delírio após a vinheta. Isso pareceu muito programa de TV, mas enfim. Eu quero começar. Vamos começar pela sinopse. Eu não sei se isso. Eu acho que passa no futuro, alguns anos no futuro, na cidade de Maine, se eu me lembro bem. E conta a história da Lena. É narrado em primeira pessoa pela protagonista, que é Lena. Que ela mora nesse mundo que aparentemente é meio difícil de ver nessa capa, fica brilhando. Aparentemente é um mundo muito parecido com o nosso, que funciona como o nosso. Só que ao pouco, enquanto você vai lendo o livro, você vai sacando algumas diferenças. Só que o ponto principal nesse livro é que neste mundo onde a Helena vive, o amor é uma doença. Se chama Amor Delíria Nervosa, daí vem o título Delírio. E ele pode levar você à loucura, à depressão e outros tipos de doença nesse gênero. Então o governo desenvolveu uma cura, tá? Que depois que você completa 16 ou 18 anos, eu já não tenho mais certeza, você passa por um teste para eles avaliarem você, para poderem ver se você com quem você combina, para você poder se casar com essa pessoa depois de se formar no ensino médio. E eles te operam para tirar o amor delírio nervosa de você. Aí todos vocês nascem com amor delírio nervosa até que você passa pelo procedimento de cura, que então você vive sem amor. Mas é mais ou menos isso. Eu quero começar dizendo que eu gostei do livro, sim. Eu achei o livro legal, mas eu não achei ele tão bom quanto todo mundo diz. Eu vi várias resenhas, vídeo-resenhas pelo YouTube de pessoas falando que amaram o livro, que era incrível, 5 estrelas, e eu não achei, pelo menos. Pra mim não foi, sabe? Pra começar, é uma distopia, sim. Um governo onde parece que é tudo bonitinho e não é bem assim. Ao longo do livro, a Lena, isso não é spoiler, ela conhece um garoto chamado Alex e acaba que ela é infectada pelo amor delírio nervosa. E é daí que começa a se desencadear tudo. A Lena no início era uma personagem meio chatinha, que era doida pra fazer o procedimento e se curar do amor delírio nervosa, porque ela tinha o histórico da mãe dela, que passou 3 vezes pelo procedimento e não conseguiu se livrar do amor delírio nervosa e ela se matou. Então ela era meio assombrada por isso, ela queria se livrar logo disso. E ela era doida pra fazer esse procedimento, como eu já falei. Tudo que ela falava era sobre como finalmente ela vai fazer 16 anos e vai poder se livrar do amor delírio nervosa. E era certinha, não cometia nenhum erro e blá blá blá. Aí depois ela conhece o Alex, as coisas começam a mudar um pouco, a gente vai descobrir mais pra frente. Isso meio que fica claro, né? Que o Alex não é uma pessoa muito comum, ele tá envolvido em certas situações aí. Tá. Mas a primeira coisa que me incomodou foram justamente os personagens. Eu não consegui me afeiçoar com nenhum deles. Não gostei muito de nenhum deles. Eles não chegaram a me irritar. Eu não cheguei a desgostar deles. Mas sabe aquela coisa de não fede nem cheira? São todos os personagens desse livro. Vou dizer que a personagem que eu mais gostei daqui é a Rachel, porque eu acho que a autora soube caracterizar muito bem os personagens que já passaram pela operação. A Rachel, a tia dela e da... A Rachel é a irmã da Lena. A tia da Rachel e da Lena. Enfim, foram personagens bem caracterizados. E foi uma coisa que eu fiquei que eu fiquei com dúvida se ela se ela ia conseguir fazer bem essa caracterização
de um mundo que parece com o nosso sem o amor, mas ela realmente conseguiu, não só pelos personagens, mas como a sociedade se vive. Uma coisa que eu achei muito, muito boa e muito interessante, muito inteligente que a Lauren Oliver colocou nos livros, é como ela fez com que as pessoas, a preocupação que o governo teve em as pessoas realmente acreditarem que o amor de Helena Nervosa era uma doença, em ensinar isso desde a escola, como por exemplo, eles pegam obras bíblicas ou Romeu e Julieta no Shakespeare e eles distorcem o que os autores quiseram dizer como se fossem alertas de como o amor é perigoso, no caso do Romeu e da Julieta, que se suicidaram por causa do amor, sabe? Então, eu achei muito inteligente porque enquanto eu ouvia a Lena falando sobre isso, eu me lembrava de mim nas aulas de literatura sobre obras que eu nunca tinha entendido ou nunca tinha lido mesmo, a professora falando, sabe, essa coisa significa isso nesse livro. Eu, nossa, é verdade, significa isso, parece isso. E a professora que tá te dizendo, você nunca vai duvidar da professora. Isso é muito, muito inteligente, sabe? E a maneira como ela construiu um mundo que aparentemente é igual ao nosso, mas você vai ver a diferença na polícia e no governo, bem sutil, achei muito, muito inteligente. Mas aí, né, teve a narrativa da primeira pessoa da Lena que não me convenceu tanto assim, e os personagens que não me convenceram tanto assim. É um livro bem paradinho que só vai acontecer mais ação no final. Como eu disse, é uma distopia, mas diferente das outras, a Lauren Oliver não visa fazer uma coisa meio Jogos Vorazes ou Divergente com muita ação, sabe? Então é uma história meio parada que tem muito foco no romance. E a outra coisa que eu não gostei muito foi uma coisa que todo mundo na resenha falou, que era a escrita da Lauren Oliver. Todo mundo dizia, ai, como a escrita dela é bonita e poética, e que vocês estavam chamando de poética, eu achei enrolação, desculpa. Eu não gostei da escrita dela, porque, nossa, mas que enrolação. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma parte do livro em que a Lena vai fugir de casa à noite para ir numa festa. E tem um capítulo inteiro, que é o maior capítulo do livro, que mostra ela saindo de casa de noite, fugindo e passando por todos os bairros da cidade até chegar à festa. Pra que a necessidade disso, de ver todos os bairros que ela passou? Eu juro, eu não consegui. Eu pulei bastante coisa desse livro e juro que eu não perdi nada, tá? Muita enrolação. Tem uma outra cena no final do livro que eu não posso falar muito, que é spoiler, mas que o Alex diz que tem uma pessoa por aí que tem uma ligação com a Lena, então ele leva a Lena a um lugar pra conferir isso. E a enrolação, uma enrolação enorme até eles chegarem até essa pessoa, até essa coisa mais ou menos, sem tentar dar spoiler, tá? Mas eles ficam rodando no lugar, encontrando com um personagem que não importa, e rodando, até eles finalmente chegarem lá. E falei, meu, chega, para de enrolar. Eu também me lembro que teve uma parte que ela começou a falar sobre uma coisa, só que eu nem me lembro mais que coisa ela tava falando, mas antes disso ela começou a falar sobre uma reportagem que a Lena leu sobre um urso raivoso que atacou o dono dele. Qual é a necessidade disso? Não. Esse livro já não é muito grande e ele podia ser menor ainda porque metade dele é de enrolação. Enfim, foi mais ou menos isso que eu não gostei. Os personagens, a enrolação na escrita, que eu não achei nada prática, e que o livro é meio parado. Mas em compensação gostei muito do mundo. O final é muito bom, é um baita cliffhanger e me deixou muito curioso para ler o segundo livro, apesar de, eu não sei, não é minha prioridade agora de livros para comprar. Eu não fui tão conquistado quanto todo mundo, mas eu tenho curiosidade para saber como termina, ainda mais agora depois que eu vi o piloto, que eu vou dizer que eu também não curti tanto assim, pelo simples fato de que eles colocaram o livro todo no piloto, e eu acho que não foi bom pro desenvolvimento tanto do mundo quanto do relacionamento da Lena com o Alex. Mas é isso. É só isso que eu tenho pra falar antes que esse vídeo fique enorme. Se você gostou desse vídeo... antes de eu terminar,
3 estrelas. Eu dei 3 estrelas no Scooby, que significa bom, e eu acho que é uma média boa pro livro. E se você gostou desse vídeo, me dê joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Me siga no Twitter, que tá com o link ali embaixo. Curta a fanpage. Me adicione no banco de séries, no Scooby. E é isso. Um beijo pra vocês. E eu espero que realmente vocês, se vocês são muito fãs da série, que não tenham se sentido ofendido. Porque eu realmente gostei, eu achei legal. E, enfim, é isso. Tchau!